Olá pessoal, mais uma aula de ética direcionada para a turma sexto ano A, sexto ano B. Esse é mais um texto reflexivo em que a gente tenta passar para vocês uma lição, uma temática moral, em que vocês busquem refletir sobre suas atitudes. O nome desse texto é Podemos Fazer a Diferença? Relata a senhora professora Teresa que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da quinta série primária e, como todos os demais professores, lhe disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ricardo. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações. Ela deixou a ficha de Ricardo por último, mas quando a leu, foi grande sua surpresa. Ficha do primeiro ano. Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. Ficha do segundo ano. Ricardo é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe que está com uma doença grave e desenganado pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Ficha do terceiro ano. A morte de sua mãe foi um golpe muito duro para o Ricardo. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. Ficha do quarto ano. Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. Deu-se conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Piorou quando lembrou dos lindos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado com papéis coloridos, exceto o de Ricardo, que estava enrolado num papel de supermercado. Lembrou que abriu o pacote com tristeza, enquanto os garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Relembra ainda que ele lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois que todos se forem, a professora chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ricardo. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava, e quanto mais ele lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como o melhor da classe. 6 anos depois, recebeu uma carta de Ricardo, contando que havia concluído o ensino médio, que ele continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Ricardo Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não terminou aqui. Tempos depois, recebeu o convite de casamento e a notificação do falecimento do pai de Ricardo.
Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ricardo anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe disse ao ouvido: "Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença." E com os olhos banhados em lágrimas sussurrou: "Engano seu. Depois que o conheci, aprendi a lecionar e a ouvir os apelos silenciosos que coam na alma do educando. Mais do que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença." E você, tem feito algo pelo próximo e respeitado seus limites? Tem auxiliado suas angústias e dificuldades? Tem partilhado o peso de sua cruz? Ou será que tem se limitado a julgar e criticar? Ensinar a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, pessoal, esse texto é bastante interessante porque a gente vê as consequências de nossas atitudes, né? A vida é uma escola. Veja que tanto o Ricardo aprendeu, porque a professora, ao saber cativar ele correspondeu. A vida é dura, a vida vai te castigar, te bater, mas você tem que perseverar, não é fácil. E o Ricardo aprendeu com a ajuda da professora. A professora soube cativar ele, não só ele, mas os outros alunos. Então, foi uma via dupla. Houve uma reciprocidade entre eles. Ricardo aprendeu as coisas da escola, a sabedoria, o carinho da professora, enquanto que a professora aprendeu o quê? A ter um olhar mais atento aos alunos. E veja que belo exemplo foi essa história. Então, temos que buscar a essência desse texto, procurar saber ajudar o próximo a ter um olhar mais atento, cuidado para não magoar as pessoas. Esse texto foi a nossa aula de hoje. Reflitam sobre isso. Não tem atividade nem resumo nisso aqui. Reflitam sobre isso, tá?